Alô, alô, amigos! É o Brazuca de volta para você, trazendo um grande momento do futebol brasileiro. Mas antes, aí, não deixa de curtir a nossa página e de se inscrever no nosso canal. Mas antes desse grande momento do futebol brasileiro, roda a vinheta! E o assunto segue sendo o Campeonato Brasileiro. O Brazuca desta semana vai homenagear um dos grandes esquadrões do futebol brasileiro. Estou falando da Academia do Palmeiras, que conquistou os títulos brasileiros de 1972 e 1973. O Campeonato Brasileiro de 1972 foi disputado entre 9 de setembro e 23 de dezembro e contou com a participação de 26 clubes. Na primeira fase, os times foram divididos em 4 grupos, classificando os 4 primeiros de cada chave para a segunda fase. Os 16 times classificados foram divididos novamente em 4 grupos, passando para a semifinal. Os finalistas foram o Palmeiras, que eliminou o Internacional, e o Botafogo, que passou pelo Corinthians. Por ter melhor campanha, o Palmeiras teve a vantagem do empate na grande final. E quem vai contar um pouco da história da academia é o José Luiz Ferreira Rodrigues, o grande lateral Zeca, campeão brasileiro em 72 e 73. Lateral Zeca. Tudo bem, Zeca? Zeca Rodrigues, tudo bem? Muito obrigado por atender o Brazuca. Elias, é uma satisfação falar com você e ser lembrado por você também. Vamos ver. Hoje em dia é difícil e só tem um no Brasil que todo mundo comenta, que é o Milton Neves, que lembra do passado, porque o resto, passado já morreu, né? Mas não morreu. A história nunca pode morrer, né? A gente está aí para resgatar essa história, a história maravilhosa do futebol brasileiro, no qual você fez parte e muito, jogou muito no Palmeiras. Tá pronto para recordar esse momento, essas duas conquistas aí do Palmeiras? Esse time tem muita história. Olha, eu lembro, palmeirense desde pequeno até o mais velho não esquece desse time. Olha, alguma coisa eu lembro, né? E o que tiver ao meu alcance eu vou te colocar, né? Tá, e já começando a nossa conversa, como é que foi a sua chegada no Palmeiras? Você que é gaúcho, né? Jogava no Grêmio e de repente foi parar em São Paulo, foi jogar no Palmeiras. Como é que foi essa chegada e quando foi essa chegada ao Palmeiras? Olha, eu jogava no Grêmio em 1968. Eu jogava no Grêmio quando o Grêmio foi heptacampeão. E na época eu era reserva do falecido Everaldo, campeão mundial. Aí o que aconteceu foi que o Palmeiras se interessou pelo Everaldo, mas o Grêmio não quis fazer a negociação. E aí eles disseram, nós temos aqui um menino aí que está surgindo. Caso houver interesse de vocês, a gente pode até pensar numa negociação. E assim, eles me convidaram, eu aceitei, porque estava iniciando a carreira, e eu fui para o Palmeiras numa troca pelo Tupanzinho. Tupanzinho, na época, um dos melhores jogadores do Palmeiras, mas em fim de carreira. Assim sendo, quando começou o ano de 1969, no dia 2 de janeiro de 1969, eu ingressei na Sociedade Esportiva Palmeiras, aonde permaneci durante 9 anos. 9 anos. Disputou 393 jogos, isso? É mais ou menos isso. É uma marca, hein? É uma marca melhor. E sendo que nesse campeonato de 73, que nós somos bicampeão nacional, eu joguei todas as partidas do ano. Todas as partidas. Todas as partidas eu joguei. Irregularidade. Isso aí, tu dissesse tudo agora. Não era um grande jogador, mas era muito regular. E essa regularidade fez com que eu permanecesse todos esses anos no Palmeiras. Pois é, para os mais novos, explica para nós quais eram as características do lateral Zeca. Naquela época de 69, 70, quando eu cheguei no Palmeiras,
o lateral, a maioria dos laterais não apoiava, eram mais marcadores, porque todas as equipes do futebol brasileiro tinham ponteiros. Então, como as equipes adversárias tinham ponteiro, o lateral não tinha essa função de apoiar. Já visto que tínhamos o Valdomiro no Inter, tínhamos o Vaguinho no Corinthians, tínhamos o Teto no São Paulo, Jairzinho no Botafogo. Então eram jogadores que jogavam muito avançado. E a maioria dos técnicos jogavam em função dos ponteiros. Então os laterais tinham mais obrigação de defender do que apoiar. Aí em 74, quando surgiu o Marinho Chagas, Sim. pelo Botafogo, que é aí que começou a aparecer o lateral apoiador. Porque se você voltar no tempo, em 70, o Everaldo foi campeão do mundo, mas fazia a mesma função. Só defendia e entregava para o Gerson, entregava para o Rivelino, entregava e eles faziam o que tinham que fazer. Quando o restante era defender. Por isso que eu cheguei no Palmeiras com essa função e graças a Deus, daquele ano em diante começou a surgir a academia tão famosa até hoje. Por quê? Chegou o Eurico pela lateral direita, chegou o Luiz Pereira na zaga, chegou o Ney e o Edu pelas pontas, chegou o Leivinha junto com o César, e aí se formou a famosa academia, já que nós já tínhamos o Dudu e o Ademir da Guia como antigos. Né? Pois é, esse time foi se formando em 69, né? Numa transição da primeira academia para esse time, isso? Sim, foi. Ele começou a se formar em 69, porque em 68 o Palmeiras quase havia caído para a segunda divisão. Então eles começaram a renovar a equipe. Sim. E aí foi quando começaram a mandar os velhos embora e trazer os jovens. E graças a Deus eu encaixei nessa balada ainda. Em todo esse tempo. E todo esse time comandado pelo mestre gaúcho, né? O Oswaldo Brandão. Sim, em 69, quando eu cheguei, o treinador era o Filpo Nunes. Filpo Nunes. Aí o Filpo Nunes foi mandado embora, veio o seu Minelli. Minelli. Mas era o Minelli que tinha vindo também do América de Ribeirão Preto. Começando a carreira. Começando a carreira. Aí depois saiu o Minelli, aí foi quando veio o Brandão. E aí então a equipe... Então, nesse tempo de 69 a 71, eu tive 3 treinadores, os quais foram trazendo esses jogadores novos e se formou na tutela do Oswaldo Brandão a academia. Certo. Eu, analisando a escalação do time, o Palmeiras jogava num 4-2-4, mas até lendo, estudando como é que foi essa campanha do Palmeiras, na época se dizia que esse time era, comparando até com a primeira academia, era um time que jogava meio na defensiva, era isso mesmo? Sim, era um time que jogava na defensiva, mas tinha muito poder do passe, poder da bola, né? Porque nós tínhamos no meio o Ademir da Guia, que comandava todo o time. E a maioria das equipes, quando vimos enfrentar, tinha um pecado de querer jogar igual o Ademir da Guia. E aí, gente, o Ademir da Guia sempre foi intitulado o falso lento. Né? Mas quando ele pegava ele com a bola no pé, a bola andava. E aqueles que foram colocados ao lado dele também faziam a bola andar. Então, por isso que a gente teve a oportunidade de se sagrar em 72 campeão paulista, campeão brasileiro, 73 bicampeão brasileiro. Em São Paulo, ele foi campeão 72, 73, 74 e 76. Foi quando aí começou a se desmanchar essa equipe, quando
o Luiz Pereira e o Levinha foram para a Espanha, o Eurico veio aqui para Porto Alegre, o Leão também saiu, e aí então a academia se desmanchou. Mas durou muito tempo esse quinquenal. Falando mais precisamente de 1972, você disse que antes de conquistar o Brasileiro, o Palmeiras já havia levantado alguns troféus antes do Brasileirão. Sim. Naquele ano, o Palmeiras, se eu não estou enganado, o Palmeiras ganhou a Taça Lago do Natel, que tinha na época, que era um torneio que tinha do... Ele ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro e foi em Carranza e ganhou um campeonato na Espanha, o Torneio de Carranza, num torneio onde disputavam o Santos de Pelé, o Barcelona do Cruyff, o Atlético de Madrid e o Palmeiras. E a coisa mais engraçada que aconteceu nesse torneio, que é uma coisa que eu não esqueço, é que eles fizeram os 2 primeiros jogos, fizeram Palmeiras e Barcelona. Tá? E fizeram Santos e Atlético de Madrid, para dar a final do torneio no outro dia, Pelé contra Cruyff. Que na época... O Cruyff jogava no Barça. Só que eles deram tantas alas promotores que o Palmeiras ganhou do Barcelona. E o Atlético ganhou do Santos. E o Pelé e o Cruyff vai fazer a preliminar. Eles ficaram tão bravos, os promotores, que no outro ano o campeão voltava para disputar o campeão, no mesmo torneio. Sim. E aí, no segundo ano, eles bravos que o Palmeiras tinha estragado tantas vezes. No primeiro jogo, eles já nos botaram contra o Nacional do Uruguai, já nos roubaram, já mandaram nós embora. Então, aquelas passagens assim que a gente não esquece, porque marcaram em função até de Cruyff e Pelé jogando. Sim. Cada lado naquela época. Né? Sim. Aí, Palmeiras conquistando todos esses títulos antes do Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro, que já naquela época já era complicadíssimo, já era difícil, grandes times, e o Palmeiras estreia com derrota, perdendo para o Curitiba. Já deu certo receio ou era a ressaca dos títulos anteriores? Olha, eu não sei se dizer que se era ressaca, mas geralmente todo clube tem a sua queda, né? E eu acho que aquilo foi até bom para o Palmeiras, porque depois de umas certas conversas do Oswaldo Brandão com o grupo, a gente assimilou que realmente a gente não estava indo bem. Sim. Poderia atuar muito melhor. E foi dali em diante então que o Palmeiras começou a crescer e chegou até o título. E o início do campeonato foi o único momento de instabilidade do time? Não, teve um momento que teve um momento que o Oswaldo Brandão quis sair do clube. Como assim? Me conta essa história. Você sabe como é que é o jogador de futebol, né? Futebol. E eles estavam tudo cheio de pernas, né? A gente ficou tudo cheio de pernas, né? E começaram a não levar o trabalho a sério. Foi quando o Oswaldo botamos, olha, ou se vocês modificam a maneira de agir de vocês, ou eu vou pedir demissão. Olha só. Aí o que aconteceu? Aí a gente conversou com ele, tudo, chegamos que o time era muito unido, né? Muito unido. Tinha vamos dizer, no caso do Dudu, que era o nosso mola mestre em termos de reunião, que comandava o grupo, né? E a gente conversando com o Brandão e com a direção do Palmeiras, resolveu que dali para frente nós iríamos mudar. E foi o que aconteceu. E por isso que ele permaneceu todo esse tempo. Qual a importância do Oswaldo Brandão nesse trabalho, nesses 2 títulos? Eu lembro que quando ele chegou, ele disse: os meus titulares são esses 11. Vocês, fulano, fedatos, umas coisas que nós tínhamos naquela época lá, vocês são reservas.
Reserva. Vocês só entrarão quando eles estiverem machucados ou não puderem jogar. Mas assim que eles voltarem, eles voltam para a equipe. Então, isso aí, o que acontecia na época, aconteceu também para mim. Isso aí me deu muita confiança. Muita confiança. Porque tu sabe que tu tem uma série de colegas na posição louco para pegar o teu lugar, né? Sim. E no momento que ele te dá essa confiança, tu sabe que tu pode arriscar, tu pode errar, que não vai acontecer nada. Porque a pior coisa que tem é tu jogar com medo de errar e sair. Verdade. Sair. Então, isso aí ele foi muito importante. Né? Isso aí ele foi muito importante. E outra coisa, assim, ele era como um pai para a gente. Né? Ele era como um pai, né? Ele cobrava e cobrava muito. Cobrava muito. Mas quando era hora de dar o valor, ele também elogiava. Então, isso aí eu acho que foi uma das grandes marcas deles e aquilo que fez o Palmeiras chegar aonde chegou. Pois é, e qual era o grande segredo desse time do Palmeiras? Olha, eu acho que o grande segredo é essa confiança que eu te falei. Essa confiança era muito importante, porque todo mundo jogava sem medo de errar. E quando tu faz uma coisa sem medo de errar, tu tem mais possibilidade de acertar. Tem mais possibilidade de acertar. Então, era um time que trocava a bola e muito bem. Fazia o adversário se moldar às suas características e aquilo que ele tinha de bom, o adversário não tinha. Então, geralmente, o Palmeiras se sobressaía em função disso. Os únicos clubes que nós não gostávamos de jogar era com os clubes aqui do Sul. Opa! Aqui do Sul, tanto o Grêmio como o Internacional. Por quê? Porque o futebol, naquela época, o futebol gaúcho era um futebol mais pegado. Sim, de força. Mais marcas, mais força, para ser certo. Mais força. E isso aí, eles não entravam na nossa. Então, existia aquele choque. Né? Mas, mesmo assim, a gente conseguiu, algumas vezes, empatar com o Inter, algumas vezes empatar com o Grêmio, mas nessa época ainda dava Palmeiras aí. Pois é, já falando aí, voltando ao Campeonato Brasileiro de 72, nas finais, o Palmeiras venceu o Botafogo na grande final, né? Empatou, mas aí tinha vantagem da melhor campanha. Mas aí antes passou, na semifinal, passou pelo Inter, né? Sim, e aí até hoje eles falam que foram roubados. O que você lembra desses dois jogos? Sim, lembra alguma coisa? De bastidores? O que você lembra desses dois jogos, da semifinal e da final contra o Botafogo? Não, eu só lembro assim que a maneira, o treinamento foi um treinamento mais puxado, foi um treinamento assim, mais concentrado na decisão, porque as duas equipes adversárias tinham muito bons jogadores. Né? E isso aí eu acho que foi a nossa vantagem, né? Porque o empate nos dava o resultado. Sim. E o Palmeiras soube controlar o jogo e levar até o final o resultado para ser campeão. Mas teve aquela coisa de concentrar uma semana antes, 3 dias antes, ficar isolado? Como é que foi? Ah, não, isso aí do Pátio do Brandão existia muito, né? A gente concentrava quinta-feira, tudo que era jogo. Quinta-feira, jogava, voltava para a concentração, só saía segunda-feira de manhã. E isso ele bancou, disse que, como a gente estava muito festeiro, ele resolveu fazer isso aí então. Então, quinta-feira, o solteiro já colocava tudo no hotel. E ele ia junto. E lá no hotel, tu chegava no hotel, o solteiro chegava no hotel, ele chamava um no restaurante do hotel, botava uma garrafa de vinho. Nós não tomávamos, mas ele tomava. E aquele ali tinha que sofrer um pênalti, que tinha que aturar ele até a hora de dormir. Ele queria saber tudo da vida, os porquês da tua vida. Tudo. Então, era uma pessoa assim que
foi muito bom para todos nós, né? Porque a gente, principalmente eu, que era novo, né, um dos mais novos no futebol no centro do país, para mim serviu de exemplo muita coisa, né? Muita coisa. Eu lembro que quando eu estava com o Filco Nunes, quando eu cheguei com o Filco Nunes, até próprio o seu Minelli também, eu era solteiro. E eu caía numa gandaia, meu, o que eu vou te dizer, cara. Quer dizer que uma vez nós estávamos em Mar del Plata disputando um torneio, e o diretor de futebol, na época era o Jimenez Lopes, que era duro, ele foi um dos que me disse: olha, Zé, tu só não vai embora porque tu é novo, mas tu não mudasse a tua vida. E aí logo depois chegou o Brandão. Então, aí o que aconteceu? Eu mudei a minha maneira de ser, casei, e aí então pude usufruir dessas coisas boas, né? Que eu poderia muito bem, no início, ter posto tudo fora. Pois é, aí as festas iam custar a titularidade, né? Ah, toda a vida. Toda a vida. Mas faz parte, né? A gente deslumbrado, né, cara? Pois é. Imagina, estou acostumado em Porto Alegre, nada, perto de São Paulo, nada, naquela época. Perto de São Paulo, nada. Festa, só boate, essas coisas, não tinha dinheiro para isso. O cara lá com dinheiro, né, com cartaz, aí tu vira um Alain Delon, né? É tudo comigo? É tudo comigo. Aí, a final com o Botafogo que havia sido vice-campeão em 71, perdendo para o Atlético, ia para mais uma final, com certeza mordido por ter perdido a final do Campeonato Brasileiro anterior, mas para o Palmeiras havia muita pressão pela conquista desse título? Como é que foi? Não, a pressão era grande. A pressão era grande, porque tu imagina, tu fazer uma campanha como o Palmeiras fez, todo ano, e chegar no final do ano, numa decisão, perder o título, aquilo ficaria uma coisa pesada até para os torcedores, né? Para nós também. Então, por isso que eu acho assim que o trabalho mais foi fruto do sucesso do trabalho do Oswaldo Brandão, que soube levar o grupo bem comandado. E como diz o hino, defesa que ninguém passa. Era um time que tomava poucos gols, né? Graças a Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca. Alfredo Zeca. E o Dudu na frente da área. E o Dudu era um pilar para nós. O velho botava o pé em tudo, né? E comandava tudo. E essa defesa, graças a Deus, ela embalou de uma maneira tal, que tomava poucos gols. E aquela coisa, tu tomando poucos gols, tu tem mais chance de ganhar. E por isso que ainda despontou o Luiz Pereira, despontou o Leão, despontou o Alfredo, tudo depois foram para a seleção brasileira. Só quem não fui eu e o Eurico. Mas tudo foi. Mas a concorrência era grande, né? A concorrência, pelo amor de Deus, né? Era Everaldo, Marco Antônio, Marinho, Chagas. Era só eles, né? Era só eles. Então quer dizer que eu, em 72, quando eu fui convocado para a seleção paulista, aí eu digo assim, já ganhei meu troféu no futebol. Aqui saiu sem nome nenhum do Rio Grande do Sul, né? Eu ganhei o meu nome, porque realmente a concorrência era muito grande, era bem grande, muitos jogadores. Falando em nome, como é que é para você hoje, já passando, vai fazer 48 anos? Eu sou meio ruim de matemática, mas é por aí. Como é que é para você fazer parte desse time que, para o torcedor palmeirense, é um time eterno? Olha, Elias, sinceramente, eu me sinto muito grato e muito feliz por Deus ter me dado essa chance, tá? Porque não é qualquer um que consegue e não é qualquer um que consegue desempenhar a contento, né? Então, eu acho que
essa marca eu deixei, apesar de te ser sincero. Para mim, passou. Para mim, passou. Hoje eu vivo o que eu vivo atualmente. Eu sou o Zeca. Sou o Zeca. Zeca jogou no Palmeiras, certo? Sei que em São Paulo, essa academia, esse time que nós tínhamos, é lembrado por todo mundo, mas eu não vivo assim de passado. Eu sou muito presente. Eu sou muito presente. Foi bom usufruir. Hoje tem alguma coisinha, poderia ter mais, porque naquela época o futebol não pagava tanto. E nem hoje, né? Nem hoje, é verdade. Mas não me queixo, me sinto satisfeito por ter jogado numa gremiação do tamanho do Palmeiras. Pois é, agora é o seguinte: Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César, Maluco e Ney. Se eu tiver errado, até pode corrigir. Não, tá certo, tá certo. Essa escalação. Defina, o técnico Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão. Defina esse time em uma frase, Zeca. Em uma frase? Mas eu não sou filósofo, né, velho? O que eu posso definir numa frase é dizer, até numa palavra, esta é a academia. Maravilha, maravilha. Zeca, muito obrigado aí por atender mais uma vez o Brazuca, sempre procurando aí valorizar a história do futebol brasileiro, e você faz parte dela, e muito obrigado por fazer parte dessa história. Eu também te agradeço, Elias, a lembrança de ter me encontrado tão longe assim, para poder me mostrar no YouTube, certo? Graças a Deus, estou bem, não me queixo da vida, entende? E essas lembranças fazem muito bem para o ego de um velho como eu, que estou com 74 anos. 74 anos. Ainda bate uma bolinha ou o joelho não deixa mais? Como é que tá o Zeca? O joelho é como eu fui hoje com meu filho Sandro, no fisioterapeuta, que ele diz assim: olha, Sandro, o teu pai está precisando de um balanceamento e de uma geometria. Mas é isso. Muito obrigado, viu, Elias? Obrigado. Abraço. Brazuca falou com o Zeca, lateral esquerdo do Palmeiras, academia, bicampeão brasileiro de 1972 e 73. Abraço, Zeca. Abraço, Elias. Tchau, tchau. Tchau. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Madurga outra vez. Melhor futebol do mundo no 13. 1, 2, 3, 4. Na quinta ele guardou e derrubou todo mundo.